Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos, Senhor, nessa hora, Deus, que fale, Senhor, a cada vida aqui presente, à luz da Tua Palavra e no poder do Espírito Santo. Fala, Senhor, às nossas vidas, por meio do Teu poder, nos levando, Deus, na instrumentalidade do Teu poder e da Tua Palavra, para Te conhecer, para Te amar e Te servir. Em nome de Jesus, amém e amém. O que governa a sua vida? É interessante que essa carta escrita pelo apóstolo Paulo fala sobre um tempo de aprisionamento, fala sobre um tempo de provação, fala sobre um tempo também de generosidade, fala um tempo de sofrimento, de dor, de agonia, mas também fala sobre alegria, contentamento e esperança. A carta aos Filipenses deve ser lida por cada um de nós, nos tempos de sofrimento, mas também nos momentos de alegria, em reconhecer o verdadeiro significado da alegria. É interessante que para muitas pessoas o significado da alegria está no dinheiro, e não é pouco dinheiro, muito dinheiro. A felicidade, a alegria, o contentamento está no reconhecimento dos outros. Interessante que a felicidade, a alegria para algumas pessoas está em esbanjar, em gastar, em mostrar para os outros que tem poder, capacidade e tem muito dinheiro. É interessante que essa carta aos Filipenses fala sobre um homem em prisão, o apóstolo Paulo, de uma igreja generosa, mesmo em meio a uma situação tão difícil de conflito, de perseguição, no aspecto romano, se diz respeito ao apóstolo Paulo e também ao evangelho sendo pregado, mas também fala sobre o sacrifício de um homem abnegado, obediente e entregue aos planos e propósitos de Deus. Apóstolo Paulo, Epafrodito e também o filho na fé de Paulo chamado Timóteo. E em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo como figura mais importante e exemplo para cada um de nós, no que se diz respeito a uma vida que vale a pena ser vivida. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 e verso 7, o apóstolo Paulo ele apresentou o maior exemplo da história, exemplo de sacrifício, exemplo de amor, de entrega, de submissão, que foi o Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo, ele usa de ênfase para dizer a cada cristão que tivesse o exemplo do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em seus corações, em suas mentes transformadas, vidas transformadas pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Há muitas coisas que no dia de hoje me chamou muita atenção, e da última coisa que me chamou mais atenção quando entrei aqui no templo foi quando Daiane, ela disse: pastor, o Guilherme chegou aqui no templo e disse: cadê Jesus?
e não vendo Jesus na igreja, que ele estava se referindo ao pastor, bem da verdade, cada um de nós devemos ser reconhecidos como filhos de Deus, imagem de Jesus, exemplo de sacrifício, de entrega, como filho de Deus. O Guilherme disse: eu não estou vendo Jesus. Espera aí, está lá vindo Jesus. Estava me aproximando do templo. Meus irmãos, cada um de nós somos um exemplo do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Não é o templo, estrutura física, não são os bens materiais que devem falar mais alto, mas o exemplo do meu e do seu caráter, forjado, sendo transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. De fato, de verdade, deve ser que deve atrair as pessoas. Mas a segunda coisa que também me chamou a atenção no dia de hoje foi a mudança de uma empresa de ônibus, isso no dia 23, a Caruaruense, sendo agora transferida, controlada, gerida pela Progresso, uma empresa grande, uma empresa que tem muito dinheiro, mas tratando seus usuários, passageiros, indiferentemente, com descaso. Empresa rica, homens milionários, não se levando em conta o transtorno e o bem-estar de cada um dos passageiros. E digo isso porque grande foi o sacrifício chegar a tempo aqui em Riacho das Almas, mas por providência e graça de Deus, cheguei aqui ainda com toda a dificuldade da empresa, umas 3 horas da tarde, aqui em Caruaru, e acessando o aplicativo do Uber, entrei em contato com o motorista. Ele disse: veja aí o valor que deu para Riacho das Almas. Eu disse: deu R$31. Ele disse: para levar em Riacho, um valor especial, R$60, te levo lá em Riacho das Almas. Eu disse: tá bom, pode cancelar a viagem. E daí o aplicativo ficou buscando e um motorista veio até o meu encontro. E ele disse: olha, estou vendo que você vai para outra cidade. E o valor da passagem deu quanto? Ele disse: R$31. Ele disse: você quer cancelar? Eu disse: agora. Mas você vai me levar? Ele disse: cancela a viagem, fecha a porta do carro, vamos para Riacho das Almas. Interessante que no percurso da viagem a gente veio conversando, e em uma conversa boa a gente descobre que esse motorista ele tem até um papel religioso e já no passado influente aqui em Riacho das Almas. Na cidade de Caruaru, Deus tem feito grandes coisas extraordinárias na vida desse homem e também na comunidade de fé que ele pertence. Um grupo que começou pequeno, hoje está em um espaço maior, uma igreja com um número de pessoas proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que quando eu chego aqui em Riacho das Almas, o valor da passagem, você está lembrado, R$31, praticamente eu deixei de pagar essa passagem, porque no final da conversa cordial e amiga, ele disse: pastor, a gente foi conversando,
Ele disse: de certa forma vou te abençoar. Então cheguei a tempo, cheguei num percurso dentro do previsto. Graças a Deus, Deus ele está cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas necessidades, cuidando das nossas carências. Quem sabe nessa noite você esteja inquieto por alguma necessidade sua ou da sua família. Eu quero te dizer que quando nós abrimos mão do controle das nossas vidas, Deus, Ele passa a controlar e guiar e a cuidar das nossas vidas. Por isso que nessa noite, à luz de Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 7, gostaria de trazer novamente o tema: o que governa a sua vida? Será que é o ideal de ser alguém abastado, rico, afortunado? Na conversa que eu tive com esse camarada, ele disse: pastor, eu ganhava bem, muito bem, na atividade que eu tinha no passado, mas de uma hora para outra, circunstâncias e exigências a mim que foi pedida e também da minha família, foi necessário fazer uma decisão radical em minha vida, abrir mão de todos os meus privilégios, de todos os bens para mim e para minha família, para viver um momento saudável e agradável junto com os meus familiares. É interessante que há muitas pessoas presas ao ideal de sucesso, ou seja, financeiro, ou de ser próspero, ou de ser rico. A Bíblia diz que o dinheiro, ele deve servir a cada um de nós, mas não pode ser o Senhor das nossas vidas. Quando o dinheiro, o sucesso ou o ideal das nossas vidas se torna o Senhor das nossas vidas, nós perdemos o verdadeiro sentido e significado existencial. Se você prestou atenção durante essa semana, isso também me chamou muita atenção. Pessoas formadas, técnicas em ciências biológicas, na área de enfermagem, pessoas razoavelmente bem sucedidas, pensaram, imaginaram em suas mentes fazer algo totalmente diferente da sua profissão e do seu encargo e do seu compromisso. Assassinaram 3 pacientes em um hospital. Você viu isso? Viu não, foi? Onde é que você estava? Passou nos telejornais, nas mídias sociais, nas redes sociais. 3 enfermeiros, pessoas bonitas, pessoas bem apresentadas, pessoas que estudaram, investiram seus recursos, seu dinheiro em um ideal humano, profissional, mas chegaram em um momento da vida que disseram: não vamos servir, vamos agora ser servidos. E é interessante que eles intentaram, planejaram, hoje estão presos porque mataram, acredito que muito mais pacientes em um hospital. Quem comanda a sua vida? Quem governa o seu coração? Quem é que manda na sua mente? Quem é que manda em seus ideais? O que as pessoas podem ver na busca de uma profissão ou de um ideal de vida? Quando você tem dinheiro na carteira, o que é que você pensa em fazer para o bem do outro, para aquele que está ao seu lado, especificamente para a sua família? Há muitas pessoas que pensam em ideais de vida que é
comer, saciar o próprio ventre, se utilizar das bênçãos desse mundo para somente usufruir e viver alegremente com os bens materiais que ganham. Isso não é felicidade, isso não traz prazer. Precisamos nessa noite olhar para o texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7 e se perguntar: o que é que governa a minha vida? O que é que governa o meu futuro? O que é que governa os meus desejos? O que é que governa os meus sonhos? O que é que governa o meu presente? Será que eu sou alguém generoso, alguém pronto, disposto a servir, a doar-se, a ser reconhecido pelo outro ou pela sociedade, por minha família, como alguém que se coloca para ajudar o necessitado? O que governa a sua vida define os seus sentimentos. O que governa a sua vida define o seu comportamento. Por isso que seguir a Jesus tem a ver com mudança de mente, mudança de coração, transformação de dentro para fora. E quando saímos por essas portas, saímos com um desejo de impactar outras vidas que não conhecem a Jesus, por causa de uma mente transformada. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Um sentimento de renúncia, um sentimento de entrega, um sentimento total de obediência a Deus, sem reservas. Há muitas pessoas que querem ser abençoadas, mas só pensa em acumular, em juntar para si, para o outro não. Isso não é compatível com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho tempo, se eu tenho recursos, se eu tenho dinheiro, devo fazê-lo para o bem e contentamento daquele que está ao meu redor. Por isso, meus irmãos, não há pacto pela vida, não há empreendimento, recursos federais ou governamental que possa mudar o caráter de um homem, de uma mulher, possuído pelos vícios e paixões desse mundo. Somente o Evangelho transformador do Senhor Jesus Cristo pode mudar a partir da mente, dos pensamentos, para um comportamento transformado. O apóstolo Paulo, ele chamou a atenção dos primeiros cristãos, apontando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que teve um caminho de exemplo para cada um de nós. E assim, nessa noite, podemos nos perguntar: será que temos seguido o exemplo de Jesus? Será que temos seguido os passos do Senhor Jesus Cristo? Será que temos seguido o comportamento do Senhor Jesus? Alguns movimentos ditos evangélicos, religiosos, nada transmite ou manifesta a vida de Jesus. Na maioria das vezes são ambientes de tradição religiosa, mas não revelam Jesus. O que Deus em Cristo Jesus deseja para cada um de nós é que cada homem, cada mulher daqui de Riacho das Almas possa olhar para mim e para você e dizer: lá está passando Jesus Cristo, lá está indo um exemplo de vida igual ao Senhor. A vida cristã não começa no que fazemos, mas no que governa a nossa mente. E o que governa a nossa mente prejudica
as nossas ações e o nosso comportamento. Você se considera alguém mão aberta, mão generosa, mão amiga, lugar de guarida, de apoio, de abraço, de cuidado? A vida cristã fala de mente, coração transformado, que se move em compaixão do outro, e assim o Senhor Jesus Cristo fez. Romanos capítulo 12, verso 2, diz que a transformação do Evangelho em nossas vidas deve ser revelada através dos nossos pensamentos. Se agimos conforme nossos pensamentos, se agimos conforme do que der na telha, se agimos conforme nossas próprias paixões, se agimos conforme nossos próprios interesses, caprichos, nosso próprio orgulho, não estamos sendo iguais ao Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 3, verso 2, a palavra de Deus nos exorta a pensar nas coisas do alto, porque todo crente em Cristo Jesus, uma vez impactado, atraído pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem uma mente transformada e não é mais dominado pelas paixões desse mundo, mas guiado pela mente do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, nessa noite, à luz da palavra de Deus, deixar nossas mentes, nossos corações serem governados pelas palavras de Jesus, pelos exemplos de Jesus, nossos pensamentos serem moldados pela palavra de Cristo, não pelos valores do nosso mundo. O nosso mundo dita o sucesso e a prosperidade no acúmulo de bens materiais, no medo de ficar pobre, no medo de não ter o que comer, o que vestir. O Salmo 136, o verso 25, a palavra de Deus, ela diz que Deus alimenta todos os seres viventes. Se Deus, o nosso Pai, alimenta toda a sua criação, a nossa preocupação deve ser somente no amor, na provisão e no cuidado de Deus. Há muitas pessoas ficando pobres, miseráveis de espírito, mesmo tendo muito e ganhando bem, porque estão distantes do exemplo sacrificial do Senhor Jesus, que poderia, mesmo sendo Deus, por causa da sua natureza e da sua posição, não sair da condição ou do pedestal dessa posição, mas diz o texto sagrado que Ele vem ao nosso encontro, ao nosso mundo, se humilha, assume a nossa forma humana e vem para nos servir. Filipenses capítulo 2, verso 6 diz que Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação, com orgulho, com prepotência, ser igual a Deus, mas diz o texto que Ele se despiu da condição de ser Deus, se humilhou e veio ser o meu e o seu exemplo. Jesus não se apegou aos direitos de ser Deus, mas se humilhou sendo homem. Ele tinha glória, mas não viveu para si. Tinha autoridade, mas escolheu servir, e com isso aprendemos que a abnegação, a entrega sacrificial do Senhor Jesus
revela que ele era governado pelo amor do coração do Pai, pela missão de salvar e de restaurar o perdido. Quem vive governado por si mesmo busca privilégios, busca posições, e isso é incompatível no reino de Deus. Há pessoas que querem cargos, posições, status, reconhecimento humano, mas você sabe o que fez Jesus? Na altura e na condição de ser próprio Deus, se humilhou e se colocou na posição de servo. Por isso, à luz de Filipenses capítulo 2, do 5 ao 7, precisamos entender: quem é governado por Deus escolhe servir ao outro. Quem serve ao outro manifesta o amor, a graça e a compaixão de Deus. Quem tem medo de servir ao outro, de se compadecer e de ajudar o outro, perde uma grande oportunidade, que é manifestar o amor de Deus. Por isso, o orgulho exige tronos, mas o amor escolheu um lugar de crucificação. Escreva isso em sua Bíblia, na capa da sua Bíblia. O orgulho exige posicionamento, exige lugar de reconhecimento, mas o amor de Deus em Cristo Jesus escolheu a cruz, o lugar de sofrimento e de vergonha. Por isso, meus irmãos, nossas atitudes diárias devem revelar quem está no controle da nossa mente e do nosso coração. Quem governa a sua carteira, quem governa o seu amor, será que são as paixões dessa terra? Se for Cristo, diante de Deus, você vive a melhor experiência que um homem, que uma mulher pode experimentar, sendo um exemplo de Cristo para um mundo que precisa de salvação. Mas em terceiro lugar, o que governa a sua mente, o seu coração, quem governa a sua vida, define a sua entrega e o seu propósito. Antes, a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, o Senhor Jesus se humilhou. Jesus, ele foi governado pela entrega total. Sua vida foi derramada em favor do outro. Por isso, quem é governado pelo amor de Cristo vive para algo maior que a si mesmo. Quem tem uma profissão não deve pensar como um trampolim para galgar posições de reconhecimento na esfera humana. Quem tem uma profissão, uma atividade, um ofício, deve fazê-lo para servir ao outro, manifestando Deus em cada um de nós. Por isso eu te lembro mais uma vez, nessa hora, que o primeiro motorista que eu acionei lá no aplicativo do Uber, ele poderia dizer: ganhei a viagem, R$60, vou agora coletar esse dinheiro. Mas ele não foi, talvez, moderado em sua oferta, enquanto que o segundo disse: pode cancelar a viagem e eu te levo. Nessa hora, nessa noite, precisamos entender que o caminho da entrega, da submissão, é um caminho difícil,
que o caminho da abnegação, da entrega total e olhando para o outro é um caminho difícil, mas quem o faz ao exemplo do Senhor Jesus Cristo. Quem ama a si mesmo vive para si. Quem ama a Cristo vive para acudir, auxiliar, salvar o outro. Você está disposto nessa hora, nessa noite, a viver baseado no exemplo do Senhor Jesus Cristo? Por isso, a pergunta para cada um de nós não é o quanto você sabe sobre Cristo, mas quanto você está disposto a se entregar por causa de Jesus, assim como Ele se entregou por cada um de nós. A vida governada por Cristo é uma vida derramada. Gostaria que você agora parasse para pensar na vida sacrificial, na vida de entrega, no sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Ele o poderia assim ter feito de forma diferente. Eu sou Deus, eu sou o Criador do universo, do mundo, e não vou derramar o meu sangue por nenhum pecador. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz de forma diferente. Ele, de forma sacrificial, o fez pensando em nossa miséria, em nossa pobreza, em nossa ruína, em nossa escassez, em nossa necessidade, em nossa privação. Ele se doou completamente, se entregou de forma absoluta e completa para glorificar a Deus. Por isso que o texto de Filipenses, ele é rico, ele é gracioso e toca a alma humana. A exemplo do Senhor Jesus Cristo, tenham o mesmo pensamento do Senhor Jesus. Talvez isso mude, quem sabe a partir de hoje, quando você comprar uma camisa. Talvez isso mude hoje quando você comprar algo para si mesmo e pensar: e aquele que não tem a minha condição, que não tem a minha mesma provisão e sustento, de eu me colocar diante de Deus como alguém abençoador? Meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo clama por homens e mulheres que queiram viver a glória manifesta de Deus em nossos dias, através de uma vida de entrega e de renúncia. Você está disposto para isso? Se sim, você vai ficar em pé. Eu quero viver uma vida sacrificial. Eu quero viver uma vida de entrega, de submissão. Eu quero viver uma vida igual e semelhante ao Senhor Jesus Cristo. A vida de afortunados, de artistas, de homens e mulheres populares e famosos do nosso mundo não refletem a glória do Senhor Jesus Cristo. São mansões, são casarões, são construções grandiosas, mas que morrendo, passa, acaba-se tudo. E a Bíblia diz que tudo passa, somente uma coisa: as promessas, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada de errado ser alguém próspero, ser alguém rico, ter uma profissão de conquista, mas para viver o propósito de Deus na vida de outro. Eu gosto de seguir o fundador e dono da Uninasal. Se você tem a oportunidade, siga. Tem alguns exemplos bons que ele dá. E ele fala sobre propósito de vida.
do que vale ter tanta fortuna, tantos bens acumulados, se não for para alegria, contentamento e prazer da união e da unidade da família. Mas se for o nosso bem prioritário na vida, conseguir coisas somente para reconhecimento humano, isso é um caminho de destruição. A exemplo do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que quando entregamos, que quando ofertamos, que quando vivemos para abençoar a vida do outro, e muitas vezes nem conhecemos quem é a outra pessoa, saiba que Deus está usando você como instrumento nas mãos de Deus, para mostrar a um mundo marcado pelo orgulho, pela cobiça, que existe pessoas, homens e mulheres diferentes, que Deus se faz presente nesse lugar, nesse mundo, através de vidas transformadas. Você é essa pessoa? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos por essa noite, porque não merecemos, mas o Senhor tem nos presenteado com a bênção da manhã, da tarde e da noite, desse momento gostoso em tua presença. Nós te celebramos, porque não merecemos, mas por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós temos recebido as tuas bênçãos, sobre o teu cuidado sobre a nossa mesa. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas mais generosas, dispostas a ajudar, a auxiliar outros. Pai, em nome do Senhor Jesus, retira de nós o orgulho, a cobiça, o estado, ó Deus, de buscar somente coisas para si mesmo. Ajuda-nos a seguir o exemplo de Jesus, a viver o amor sacrificial, a entrega voluntária, em ajudar, em cooperar na obra local, como também, ó Deus, em socorrer o vizinho, o amigo necessitado, para, Senhor, que a tua glória seja revelada nesse lugar, nessa cidade. Assim nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Renova mentes, corações nessa noite, para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada vida aqui presente. Que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, que haja mudança, que haja milagre, que haja, Senhor, prosperidade, que haja, Senhor, provisão, que haja, Senhor, cura, Senhor, em corpos, em vidas aqui presentes. Pai, em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos por teu cuidado, por tua graça sobre cada vida aqui presente. Ó Deus, que essa noite seja uma noite abençoada, essa semana uma semana abençoada, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.